a provável permanência de Adilson Batista e Zezé Perrella para 2020, briga entre organizados do Cruzeiro no jogo de ontem, Fred, Thiago Neves e Bruno Silva são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, Nação Azul, de boa? Eu sou o Daniel Angelim e desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo aí e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para que dessa forma você não perca nada postado aqui no Lado Azul, beleza? Então, sem mais lero-lero, indo direto para as notícias do vídeo de hoje, a começar aí por Zezé Perrella, que deu coletiva pós-jogo ao nosso rebaixamento aí que se deu contra o Palmeiras. Eu esperava muito mais dele, para ser bem sincero, mas ele acabou dizendo sempre a mesma ladainha de sempre, que apontou o dedo para culpados, que o que aconteceu de errado e basicamente se isentou de qualquer culpa, coisa que eu não concordo. Ele, esse tempo todo, ele tem muita moral dentro do Cruzeiro, e ainda assim que ele não ocupasse um cargo com tanta autonomia para fazer as coisas, realizar as coisas, dar ordens, ele tem sim muita moral, é um nome muito importante da história do Cruzeiro, quer queira ou não, e como presidente do conselho, ele poderia sim, e eu até acho que ele sabia do que se passava com o Cruzeiro, mas por acomodação ou querendo se isentar de qualquer coisa, ele fez vistas grossas e deixou que tudo isso acontecesse com o Cruzeiro. Então eu acho sim que ele tem culpa no cartório, que passa muito por ele esse momento horroroso do Cruzeiro, e eu não concordo e eu não aguento ver a cara de pau dele de vir na mídia e falando que não sabia de nada, que ele não imaginava e se isentando de qualquer culpa. Então eu não sou a favor da permanência dele, mas ao que tudo indica é o que vai acontecer. Ele disse que se a torcida não quiser que ele fique, que ele vai sair, que se ele vê essa manifestação da torcida pedindo sua saída, que ele não permanecerá, mas isso já vem acontecendo há algum tempo, algumas semanas, e parece que ele não está querendo ver isso, pensando apenas nele mais uma vez. Então eu acho que a permanência dele no Cruzeiro para 2020 é uma coisa quase certa aí. Ele chegou a se emocionar em algum momento ali, deu aquela voz presa que não queria sair. Eu até não duvido que ele sinta tudo isso pelo Cruzeiro, não. Só que ele é um cara que não tem mais a competência exigida para gerir um clube da grandeza do Cruzeiro. Os tempos são outros, as coisas são feitas de formas diferentes e as práticas aplicadas há 15 anos atrás são totalmente diferentes das aplicadas hoje. Então eu acho que todo mundo tem seu tempo, um ciclo se encerra, e eu queria ver coisa nova no Cruzeiro, não esses mesmos nomes antigos, velhos, que a gente já conhece, já sabe dos defeitos. Então é um nome que eu não aprovo, mas que eu acho que vai acabar permanecendo aí para 2020. E com isso ele disse que o Adilson Batista também irá permanecer, pois o Adilson abraçou a causa, quis vir ajudar o Cruzeiro nessas 3 rodadas, citou novamente que sequer conversaram sobre contrato, sobre salário. O Adilson brincou ainda falando que o salário em caso de permanência na Série A é um, em caso de queda na Série B é outro. Então esses 2 nomes aí devem fazer parte do planejamento do Cruzeiro, e isso tem que ser resolvido rápido, pois o planejamento já está na hora de começar a acontecer, cabeças têm que rolar desde já, jogadores têm que ser negociados. Cara, tem que começar a reestruturação desde já, não pode deixar isso para 2020, para quando passar essas férias de janeiro. O Cruzeiro tem que começar hoje. Espero que eles já estejam sentados lá hoje pensando em nomes, que saiam, que chegam, e que isso não seja protelado, para que o ano de 2020 seja muito bem planejado, que a gente possa voltar à Série A, e mais do que isso, dar trabalho também para os times grandes na Copa do Brasil, e por que não brigar pela Copa do Brasil? O Adilson Batista disse também que o Rogério Ceni estava certo, que muita coisa estava errada no Cruzeiro. Aí eu te pergunto, por que você não fez nada para combater essa panela nos 3 jogos que esteve, Adilson? Por que você não colocou um Popó? Por que você não colocou o Maurício para jogar? Cara, o Cruzeiro tinha opções para deixar esses caras no banco. Por que não colocou o Everton na direita no lugar do Edilson? Por que não colocou o Rafael Santos na esquerda no lugar do Egídio? Então, assim, não adianta só apontar os problemas, você tem que detectá-los e resolvê-los.
E ninguém que passou pelo Cruzeiro nesse ano de 2009 teve bola no saco suficiente para colocar esses merda no banco. E o resultado tá aí, a conta chegou e não poderia ser diferente ao rebaixamento para a Série B com tanto cara de sacanagem no clube em 2019. Então só falar que o problema é A, B ou C não adianta. Você tem que chegar lá e combater esse problema, resolver. Porque se fosse para especular, nós torcedores poderíamos fazer o seu trabalho então, mas você ganha para resolver problema, para almejar o melhor para o Cruzeiro e não apenas para ficar no achismo. E como já era esperado em caso de rebaixamento, as torcidas organizadas do Cruzeiro aí entraram em confronto mais uma vez. Eu até acho que o plano traçado pela Polícia Militar foi inteligente, deixando uma torcida lá isolada atrás do gol, para quem viu o jogo reparou bem isso, e a outra lá junto dos demais torcedores. Foi uma estratégia ok, na minha opinião, só que infelizmente é muito difícil, para não dizer impossível, você domar 30 mil pessoas num espaço tão pequeno. Então, assim, por mais que você remedie, que trace estratégias para que essas coisas melhorem, é impossível você zerar os acontecimentos negativos. Então, assim, a gente viu algumas imagens dos torcedores se enfrentando fora de campo, arremessando pedras, bombas, aquelas grades que separam filas, por exemplo, uns aos outros. Mas, cara, cadeiras sendo jogadas dentro de campo, alguns torcedores feridos ali sendo carregados por amigos. Então, assim, infelizmente são acontecimentos que fazem parte da cultura do futebol brasileiro aí, não apenas da torcida do Cruzeiro, mas que acontecem. Então, eu achei bom o trabalho da PM. Eu, sinceramente, sendo bem honesto, eu esperava que o clima fosse estar bem pior do que foi. Eu esperava que a torcida fosse invadir o campo, que fosse dar muita merda. E, cara, no meu ponto de vista, foi muito pouco, foi bem minimizado os danos. Então, apesar de tristes as cenas, eu acho que dos males foi o menor. Então, assim, no momento em que torcidas organizadas do mesmo time brigam entre si, é o resultado de que as coisas não estão nada bem dentro do clube. Parte da diretoria compra a torcida X, outra parte compra a torcida Y, e essa briga, essa guerra de interesses passa ali para as ruas e acontece esse confronto todo, deixando expostos ali todos os torcedores comuns que vão ao Mineirão torcer para o Cruzeiro. E como a gente já sabe, jogadores como Thiago Neves e Fred, por exemplo, não irão permanecer no Cruzeiro sob hipótese alguma. Então, os empresários dos jogadores e os clubes interessados já começam a se movimentar aí para tê-los. Especula-se muito que ambos irão parar no Fluminense, e diante de tanta repercussão, até mesmo para facilitar a negociação, a diretoria do Fluminense soltou uma nota dizendo que ainda não começou a negociar com jogadores, não fez proposta, não fez nada. Mas a gente que já está no futebol, a gente sabe que isso é mentira. Eles devem sim estar conversando em off já sobre tudo, sobre valores, tempo de contrato. A gente sabe que é assim que as coisas funcionam. As jornalistas do Rio que cobrem o Fluminense dizem que as conversas já estão até avançadas, que o Fluminense já teria proposto a eles um salário de 500 mil para cada um e que os atletas teriam interesse em voltar ao Fluminense devido à história que tem lá, o bom momento que passaram no passado. Então tudo isso ajudaria para que eles voltassem, mesmo com essa redução drástica de salário aí. O Fred eu nem acho que tenha tanto mercado mais. Eu acho que se o Fluminense estiver oferecendo a ele um salário de 500 mil, ele tem que abraçar a oportunidade de ir correndo, porque o Fred está em fim de carreira, não está mais aguentando jogar a bola, e eu tenho dó do Fluminense lá, que espera contar com os bons serviços prestados desse jogador. E o Thiago Neves ainda tem algum mercado na Ásia, ele já teve acho que 2 passagens por lá, então ele tem um nome forte lá ainda, mas o seu empresário está vendo a melhor opção. E eu também acho que caso o Fluminense esteja disposto a pagar a ele 500 mil por mês, que ele deve abraçar essa oportunidade, apesar de eu achar que pode sim pintar financeiramente dizendo um valor melhor vindo da Ásia. Então eu acho difícil, em caso de uma proposta concreta aí do Fluminense para os 2 jogadores, que eles neguem. Então eu acho que o Fluminense aí é sério candidato a contar com esses 2 jogadores para a temporada de 2020. E vocês aí lembram do Bruno Silva, aquele mesmo que jogou muita bola no Botafogo, mas com 28 anos de idade já? Pois é, ele foi contratado pelo Itaí em dezembro de 2017 por 5 milhões de reais. Eu, quando vi essa notícia, eu desaprovei na hora,
pois a primeira temporada boa do cara ser feita aos 28 anos é sinal que o cara não presta. O jogador que é bom, ele já mostra seu talento com 20, com 21, com 22, com 23. Então esse cara que deixa para ter uma primeira temporada boa, já chegando no fim da carreira, é para desconfiar, é para ficar esperto e jamais fazer uma proposta de 5 milhões de reais por um jogador desse. Mas como tinha o otário, o retardado do Itair Machado para pagar, por que ele não iria aceitar, né? Então Bruno Silva no Cruzeiro não deu certo, ficou pouquíssimo tempo aqui e ele acabou rescindindo seu contrato, mas o Cruzeiro teria que pagar um valor de 3 milhões a eles. Assim ficou acordado para que ele encerrasse seu vínculo com o clube e esses 3 milhões deveriam ser pagos em 13 parcelas. Dessas 13, o Cruzeiro pagou apenas 5, então a partir da sexta parcela, mais precisamente junho desse ano, o Cruzeiro deixou de pagar pelo momento financeiro crítico e o Bruno Silva ajuizou uma ação contra o Cruzeiro. Ele está reclamando que o Cruzeiro ainda deve 2 milhões e 100 mil reais dos 3 milhões acordados e deve ser aí mais uma ação que a justiça deve dar a favor do reclamante, no caso Bruno Silva, e vai ser mais uma dívida que o Cruzeiro vai ter exposta a todos para dificultar ainda um pouco mais o lado financeiro do clube. Mas é aquele negócio, se deve, tem que pagar. A grande questão que toda a torcida do Cruzeirense, jornalista, que todo mundo está apontando é por que oferecer contratos tão surreais para jogadores tão medianos ou tão velhos em fim de carreira. Essa foi a forma de gestão que o Itair Machado adotou e que infelizmente afundou o Cruzeiro em dívidas. Fred ganhando 1.200.000, Thiago Neves ganhando 1 milhão, Rodriguinho ganhando 800 mil, Edilson ganhando 500 mil. Então assim, são muitos contratos mal feitos, uma gestão horrorosa. E infelizmente o Cruzeiro está nadando em dívida, não é à toa. E é por isso que a gente deve exigir que esses maus gestores saiam do clube e não apareçam nunca mais. O Cruzeiro precisa de uma reformulação já. Então é isso, essas são algumas das notícias mais importantes que eu achei para trazer para vocês na segunda-feira. E vamos torcer para que Fred e Thiago Neves vá embora logo, que eles arrumem um novo destino. Vamos torcer para que a gente consiga fundos para pagar o Bruno Silva aí, para não gerar mais uma ação na FIFA. E que o Cruzeiro consiga se reestruturar, se reorganizar para que o ano de 2020 seja razoavelmente tranquilo e que os jovens, que provavelmente vão ser o time do Cruzeiro em 2020, possam ter tranquilidade para desenvolver seu futebol e nos ajudar aí. Então é isso, tamo junto, um abraço, é nóis.